Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 36. Perspectiva isométrica avançada. Resoluções das peças em 3D através das vistas técnicas. Exemplos 7 e 8. Durante essa aula, iremos publicar os traçados de construções das peças solicitadas em perspectiva isométrica avançada na aula 28, referente aos exemplos 7 e 8. Quando ficamos de publicá-las em breve, veja agora suas publicações conclusivas. Informo também que serão desenvolvidas resoluções aceleradas, por tratar-se de assuntos já vistos e estudados em aulas anteriores. Por isso que as denominei de perspectiva avançada. Creio que, diante de nossos estudos, chegamos a um nível de compreensão bastante elevado com relação aos traçados de peças mecânicas em 3D. Vejamos suas construções a seguir. Perspectiva isométrica, definição, NBR 8196. Bom, para facilitar ainda mais nossos entendimentos, seria necessário dar uma revistas em alguns assuntos já vistos. Esse, por exemplo, perspectiva isométrica, assuntos já vistos e estudados na aula 16. Estudos e traçados de falsa-elipse. Esse assunto também já foi visto e estudados na aula 14. Perspectiva isométrica. Atividades. Desenhar a peça dada abaixo. Esse assunto nós já vimos durante as aulas 17 e 18. Perspectiva avançada. Questão solicitada na aula 28. Observe as vistas da peça, vista frontal, vista lateral e sua vista superior. Esse é o exemplo 7. O primeiro passo é você traçar o nosso bloco principal, como já dito anteriormente, ok? Observe as suas vistas, cotadas corretamente com suas medidas. Agora vamos traçar a peça um pouco mais rápido, conforme já citado anteriormente, ok? Vamos lá. Perspectiva avançada. Resolução da questão, exemplo 7. Ok? Bom, como as outras, essa segue a mesma linha. Primeiro passo será a construção do bloco inicial ou bloco principal, com as cotas, ou seja, as medidas correspondentes à altura total, à profundidade total e à largura total da peça. Sendo assim, fechamos nosso bloco e começaremos a traçar nossa peça em 3D. Ok? Está aí o nosso bloco principal. A altura total sobre o eixo da altura, a largura total sobre o eixo da largura e a profundidade total sobre o eixo da profundidade total correspondente, ok? Vamos lá, vamos fazer essa peça agora. Perspectiva avançada, resolução da questão, exemplo 7. Se você observar nas vistas, essa peça tem 4 cortes circulares. Falou em corte circular, associa-se logo a falsa-elipse e um corte retilíneo. Observamos o nosso bloco principal com esses detalhes. Observe aí, o eixo da altura com sua medida, a largura, o x com sua medida e a profundidade, o y com sua medida. Vamos formar o nosso bloco principal e deixar os espaços já dos cortes. Observe aí, está o nosso bloco principal já fechado com os espaços só
para acrescentarmos as falsas elipses, ou seja, nesse segmento de cor amarela. Observe o primeiro segmento AB, B igual a 50 milímetros ou 5 centímetros. Vamos traçar aí uma falsa elipse aí, certo? Observe aí, já estudamos isso anteriormente. Acendemos a parte escura e vamos transportar para o lado posterior só aquela parte, aquele arco escuro que nos interessa. Porque a outra parte da falsa elipse está oculta, certo? Vamos fazer uma segunda falsa elipse, aqui na parte frontal da peça. Observe aí, ela tem um eixo menor, porém ela é um pouco menor. Então traçamos aí nossa falsa elipse, vamos acender a parte escura que nos interessa e vamos transportar só o arco para fechar a segunda falsa elipse. Está aí nossa peça traçada com 4 arcos circulares, ou seja, 4 falsas elipses e um corte retilíneo na parte posterior, ok? Vejamos esse mesmo exemplo a seguir, um tanto mais rápido e com o nosso acabamento. Vamos apagar o que não nos interessa. Vamos lá. Observe aí. Perspectiva avançada. Exemplo 7. Conclusão com os acabamentos finais. Vejamos. Todo o traçado do bloco principal. Vamos deixar os espaços das falsas elipses. Ok? Vamos traçar a primeira falsa elipse. Seria a número 3 dos nossos estudos. Certo? Vamos repetir só o arco na parte lateral direita. Vamos fazer uma pequena falsa elipse na parte frontal. Vamos acender a parte escura e repetir esse mesmo arco um pouco mais à frente. Apagamos, está a nossa peça com todo o acabamento, ok? Esse é o exemplo 7. Vamos dar o acabamento final. Vamos pintar essa peça a seguir, ok? Vamos lá. Perspectiva avançada. Observe agora o exemplo 7, arte final, ou seja, conclusão final da peça. Já traçamos a peça, já demos os cortes circulares, agora colorimos a peça. A parte frontal de cor verde cana, a parte lateral de cor vermelha e a parte superior de cor azul claro, ok? Estamos analisando a peça no primeiro diedro, certo? Vamos lá. Vamos fazer uma segunda peça durante essa aula. Perspectiva avançada. Exemplo 8. Bom, vamos resolver, vamos concluir ou traçar a peça de exemplo número 8. Essa questão foi solicitada na aula 28, ok? Vejamos aí. É dado suas vistas, vista frontal, vista lateral e vista superior. Todas elas com suas cotas determinadas, ou seja, suas medidas corretamente, ok? Vamos traçar essa peça a seguir. Como já sabemos, primeiro passo é o nosso bloco inicial. Vejamos a seguir. Perspectiva avançada. Exemplo 8. Está aí os 3 eixos, altura, largura e profundidade, e as medidas referentes à peça a seguir, ok? Primeiro passo, o nosso bloco principal, ou bloco inicial, certo? A seguir, vamos detalhar essa peça conforme suas vistas técnicas, ok? Vamos lá. Perspectiva avançada. Exemplo 8. Vejamos a construção da peça exemplo 8. Após traçarmos os eixos da altura, largura e profundidade, ok? Determinamos suas cotas conforme suas vistas técnicas. Vamos traçar agora o nosso bloco principal, ou seja, o bloco inicial. Vamos definir corte retilíneos na parte superior, certo? Vamos traçar agora paralelas, onde vamos introduzir falsa elipse, certo? Vejamos as paralelas. Em cada espaço vamos introduzir falsa elipse. Vamos introduzir 8 falsas elipses, ok? Observe aí. Está traçadas as paralelas. Agora eu vou introduzir em cada espaço uma falsa elipse. Primeira falsa elipse, nesse segmento TX em cor amarela. Observe aí.
definimos a metade, D igual a 50 milímetros, esse espaço de segmento, traçamos aí a primeira falsa elipse, referente a número 3, seria a falsa elipse número 3. Vamos acender a parte que queremos, a parte de cor preta, ok? Vamos traçar logo uma outra próxima a ela, que seria a segunda falsa elipse, certo? A sua terceira falsa elipse, vamos traçar a parte lateral posterior, observe bem lá em cima, lado direito, e a quarta seria bem próximo, lado esquerdo, lá atrás, transparência. Então essas 4 falsas elipses, todas elas são as mesmas medidas, referência às mesmas, a número 3, ok? Porém, você traça uma parte em uma posição e a segunda parte do outro lado da falsa elipse, ok? Vamos traçar mais 4 falsas elipses com as mesmas medidas, um pouco mais abaixo, seguindo o mesmo ritmo, ok? Observe. Seria a quinta falsa elipse, certo? Observe a sexta, bem próximo, lado esquerdo. A sétima, lá em cima, segmento A', D', e a oitava lá no fundo, que também é a mesma falsa elipse, porém com medidas menores, ok? Está traçada aí nossa peça com 8 falsas elipses, ok? Vejamos a seguir, repetido o mesmo traçado, vamos repetir o mesmo traçado, porém mais rápidos, e vamos apagar o que não nos interessa, ok? Vamos lá. Observe aí o traçado, a repetição do exemplo anterior. Quando nós traçamos a peça exemplo 8, seus eixos principais, altura, largura e profundidade, suas cotas, seu bloco inicial com seus cortes retilíneos na parte superior, as paralelas, certo? Onde vão ser introduzidas falsas elipses. Observe aí. Vamos traçar as 4 um pouco mais rápido. Observe a primeira falsa elipse, ok? Vamos traçar logo a de baixo, a parte de baixo, certo? A parte de cima, lado esquerdo, a parte de baixo, lado esquerdo, lateral lá em cima. Então, isso aí foi uma repetição do exemplo anterior, ok? Vamos dar acabamento. Vamos deixar só o que nos interessa agora. Vejamos aí o resultado final e vamos concluir essa peça a seguir. Vamos lá. Vejamos aí a conclusão final da peça exemplo número 8, ok? Observe aí a peça traçada, já pintada, com suas cores bem definidas, conforme suas vistas técnicas. Vista frontal em cor verde cana, vista lateral em cor vermelha e vista superior em cor azul. Essa peça encontra-se no primeiro diedro, ok? A seguir, iremos fechar esse assunto construindo a peça referente ao exemplo número 9, na próxima aula. Vejamos. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!